Galerinha, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Marcela, professora de Química da escola de vocês, Estevão Ferri. E hoje eu estou aqui juntamente com a disciplina de eletivas do professor José Ricardo. E a gente vem propor um objetivo e um desafio para vocês. Esse desafio vocês terão que refazer, reproduzir uma aula prática, Uma aula que vai envolver um experimento simples, fácil, rápido, gostoso. E eu garanto que a mãe de vocês ou o responsável vai adorar. Então vamos lá? Aqui estou mostrando para vocês os ingredientes que a gente vai utilizar. Mas não se preocupe que nesse vídeo eu vou colocar para vocês todos os ingredientes e suas quantidades e a parte do procedimento certinho, tá? Então aqui nós vamos utilizar álcool, Eu estou utilizando aqui um vinagre de álcool, aquele incolor, não que ele seja menos eficiente que os outros, vinagres. É porque o vinagre incolor, ele não deixa manchas, Enquanto que os outros vinagres, por exemplo, de maçã, é um vinagre mais tem uma coloração tinta e por isso ele pode causar aí algumas manchas, tudo bem? Também estou utilizando aqui o detergente. Vocês podem utilizar o detergente que tiver na casa de vocês, não importa a marca e também não importa a coloração, certo? Estou utilizando o açúcar, aqui no caso o meu açúcar é o açúcar refinado. E aqui, ó, eu utilizei como medida a colher de sopa, tá? Então aqui no começo foi 2 colheres de vinagre de álcool, foi 2 colheres de detergente e foi 2 colheres de açúcar, tá? Nesse recipiente aqui, eu tenho um suco de um limão bem grande. Então, vocês pegam o limão maior que vocês tiver, corta no meio e espreme ele, tá? Eu tenho um suco de um limão bem grande. E aqui, nós temos uma colher bem cheia de sopa também, capricha aí, tá? Uma colher bem cheia de bicarbonato de sódio. Por fim, 800 ml de água. A gente sabe que vai acontecer uma reação química aí, principalmente entre o bicarbonato de sódio e o vinagre de álcool. Para quem já fez essa misturinha desses dois componentes aí, sabe que ele solta uma espuminha, Ou libera uma espuminha devido ao ácido que vai ser produzido, E esse ácido a gente vai ver depois lá na parte 2 desse vídeo, que eu vou explicar a reação completa desse experimento. Tudo bem? E o mais importante, vocês vão utilizar aí uma barra de sabão. Também pode ser de qualquer marca, eu estou utilizando um sabão neutro. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar o sabão e o ralo e ralar esse sabão na parte mais fina para que ele possa ficar o mais fino possível, tá? Então eu tô ralando aqui e ele vai ficar assim, ó, bem fininho, certo? Depois que vocês ralarem esse sabão, ele vai ficar assim, ó. Já tenho completinho aqui pra vocês. Tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer? Simples, fácil e rápido. Vocês vão pegar uma panela aí da mãe de vocês. Vai colocar todo esse sabão que vocês ralou. Nessa mesma panela, a gente vai colocar o restante dos ingredientes, Então, na panela eu vou colocar aí as 2 colheres, que eu utilizei de sopa de vinagre de álcool. Também vou colocar as 2 colheres de sopa de detergente. Também vou colocar as 2 colheres de sopa de açúcar. O suco de um limão bem grande e a colher bem cheia do bicarbonato de sódio. Vou colocar aqui, ó, os 800 ml de água. Se vocês observarem aqui, tá acontecendo essa reaçãozinha química, porque a gente sabe que a gente tem o vinagre, que é ácido, e eu juntei ele aí com o bicarbonato de sódio, E além do mais, eu tenho o limão também, que é super ácido,
Então, quando a gente junta esses dois ingredientes, você já deve ter feito isso, sabe que libera essas bolinhas aqui, né? Isso vai acontecer aí porque eles passam por uma reação química, né? Tanto de um ácido como do bicarbonato aí. A grande questão aqui é que nessa reação química é liberado um ácido carbônico, né? E quando esse ácido carbônico é liberado, ele é bem instável, então ele se decompõe e libera pra gente o dióxido de carbono, que é mais conhecido como CO2 ou gás carbônico que vocês conhecem, que são essas bolinhas aqui, tudo bem? Então vocês vão misturar bem e levar isso daqui no fogo, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. É assim que vai ficar a consistência, ó. Todo o meu sabão que foi raladinho, né? Ele já derreteu e ele vai ficar aqui, ó. Vai formar uma mistura homogênea, né? Super bonita, né? Vai ficar nessa consistência. Enquanto vocês vão dando uma olhadinha aqui na panela, eu vou comentar com vocês rapidinho as principais funções, né, dos componentes que a gente utilizou aqui, dos materiais. Então, para que vai servir aí o vinagre de álcool, né? A gente utilizou o de álcool para não deixar... evitar que tenha manchas, né, já que os outros vinagres são tintos, né, mas a principal função aí do vinagre é eliminar as bactérias, né, o detergente vai ajudar na ação desengordurante, o açúcar a gente colocou porque ele é um produto que não é alcalino, né, então ele vai ajudar aí a não agredir a pele, no caso a mão de quem vai estar utilizando, certo? O suco de limão ele vai retirar as sujeiras de gorduras mais difíceis, né? O bicarbonato de sódio, ele tira o odor e quando a gente coloca o bicarbonato de sódio junto com o suco do limão mais o vinagre de álcool, eles formam aí uma ação valiosíssima, né? São agentes desengordurantes importantíssimos aí na limpeza doméstica, no caso, certo? E os 800 ml de água. Por que ela é tão importante? Porque a gente fala que a água é um solvente universal, então ela ajudou a dissolver todos os ingredientes e a água também ajuda aí na eliminação de algumas manchas. Tudo bem? Então, vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem colocar em recipientes, tá? Já vou. Olha só, o nosso sabão, ele fica bem líquido assim mesmo, tá? Não se preocupe em deixar ele cada vez mais grosso, ele fica líquido assim, depois conforme ele vai esfriando, ele vai aí criando consistência, tá? Vocês podem utilizar os potinhos que vocês têm na casa de vocês, né? Então, por exemplo, aqui em casa eu tenho esse, né, que a gente encontra aí nessas lojinhas de R$1 de embalagens, né? Então eu tenho esse de plástico, tenho os de vidro que vocês podem estar utilizando, ou embalagens de sorvete, por exemplo, de açaí, tá? Então eu vou colocar nesses potinhos aqui, ó, ele é bem líquido mesmo. Então, vou estar preenchendo. E o que vocês vão fazer é o seguinte, depois que vocês preencherem os recipientes aí da casa de vocês, vocês vão deixar ele em repouso, né? Vai deixar paradinho lá, descansando por 8 horas, tá? Enquanto isso, ele vai criar consistência, né? E depois de 8 horas que o meu aqui estiver descansando, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Enquanto isso, na parte 2 desse vídeo, eu vou mostrar para vocês a reação química global, né? A reação química que aconteceu com todos os ingredientes para essa produção. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte e até daqui a pouco, tá? Tchau, tchau. Tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês, ó, ficou descansando. Eu deixei de um dia pro outro, porque eu gravei o vídeo pra vocês ontem à noite. E hoje eu venho mostrar pra vocês como que ficou o nosso sabão, tá? Ele fica dessa forma, bem clarinho, tá vendo? Super bonito, né? Fica cremoso, ó, quando vocês fizerem de vocês vão ver que eles vão ficar tipo uma pastinha bem cremosinha, tá? Super bonito. Fica cheirosinho, tá? E bem suave. O que eu vou fazer pra vocês aqui agora, eu vou lavar uma panelinha minha, um caldeirão que eu utilizei agora pra ferver um leite. E depois eu vou mostrar pra vocês.
Antes, eu queria fazer um comentário com vocês. Na produção desse nosso sabão, nós não utilizamos aí a gordura, né? Que na maioria dos sabões as pessoas utilizam o óleo de frituras, né? Já usado, então acaba utilizando o óleo. Então, nesse não precisou utilizar a gordura e também a gente não utilizou a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio. Sendo que este último, né, que é a soda cáustica, é um produto corrosivo, né, que pode causar aí queimação, né, dependendo do tipo como que a pessoa vai manipular esse produto, ele se torna bastante perigoso. Então é um sabão que é com produtos que vocês têm na casa de vocês, simples, rápido e fácil e que não vai prejudicar a saúde de vocês. Além do mais, para fazer esse sabãozinho aqui, vocês vão gastar menos de R$5. Por quê? Porque mesmo se vocês comprar o detergente o vidro inteiro, comprar um pacotinho cheio de bicarbonato de sódio, vocês acabam utilizando uma quantidade bem pequenininha, que são 2 colheres. Lembra que para cada componente a gente colocou só 2 colheres? Ou seja, se a gente for levar por base, vocês vão gastar menos que R$5, né? E vão ter aí mais de 1 quilo, né? De sabão como produto final. Então, se por um acaso a mãe de vocês gostar e quiser revender, né, fazer para vender, ela pode ganhar um lucro aí em cima desse sabãozinho. Porque durante todo esse dia de hoje, eu peguei esse daqui, ó, e fui utilizando nas minhas panelas, na minha louça, e eu gostei bastante, viu? Ele dá bastante brilho, ele não é grosso, ele fica bem suave e ele rende bastante. Tudo bem? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou lavar, né, um caldeirãozinho, ó. Vou passar. Tá vendo? Ele fica bem, ó, bem suave, ele espuma, né? Nem precisa colocar muita força, tá bom? Vou lavar ele certinho e daqui a pouco eu mostro pra mostrar o resultado final. Tudo bem? Não esqueçam de visualizar a parte 2 desse vídeo, que é as reações químicas que acontecem na produção desse sabãozinho. Até mais! Voltei aqui com a parte 2 da nossa aula sobre a produção aí do sabão caseiro, onde os principais componentes eram o vinagre e o bicarbonato de sódio. Lembrando que essa aula é na junção da disciplina de Química com a disciplina de eletiva, então sou eu, a professora Marcela e o professor José Ricardo, que elaboramos, né, essa aula com a intenção e o objetivo de levar as nossas disciplinas para dentro da casa de vocês. Então, proporcionar a aprendizagem por meio desse experimento prático, né, envolvendo química e eletiva, para dentro da casa de vocês. Um experimento que seja fácil, rápido, né, de fácil visualização, com materiais que vocês tenham em casa e que depois eles possam ser utilizados aí no dia a dia de vocês, certo? Então, essa parte aqui eu venho mostrar para vocês mais as equações químicas, né? Onde mostram as reações químicas que aconteceu na produção desse sabão, né? Então, eu acredito que a mãe de vocês tem o vinagre em casa e tem o bicarbonato de sódio, já que esses dois componentes aí, além de servir lá, né, na cozinha, são grandes... são de excelência, né, e materiais que nós utilizamos aí, por exemplo, na limpeza doméstica, né? Então, por isso que tem aí ele na produção desse sabão caseiro, tudo bem? Então, eu acredito que se vocês perguntar lá para a mãe de vocês, mãe, você já pesquisou sobre a reação, não sobre a reação, sobre qual que é a função, né, se funciona ou se não funciona aí a misturinha de vinagre com bicarbonato de sódio na limpeza? Será que funciona mesmo, mãe? Será que ela já pesquisou sobre isso, sobre essa misturinha? Ou até mesmo vocês já viram experimentos ou realizou algum experimento na escola onde vocês misturaram vinagre e bicarbonato de sódio?
para encher a bexiga, por exemplo, quando a gente mistura, eles liberam gás e a gente consegue encher a bexiga. Acredito que vocês já devam ter feito ou visto em algum vídeo, né? Ou até ouvido o professor comentar com vocês, tá? Então é essa parte que eu vou mostrar para vocês. Acontece mesmo, professor, essa reação do bicarbonato de sódio com o vinagre? Sim, acontece. E eu venho mostrar para vocês, ó, a equação que é formada, né? O que que forma nessa reação? Essa é a equaçãozinha global, onde a gente tem a equação química, né, representada por essa reação química, onde antes da setinha eu tenho as substâncias que vão reagir entre si e depois da setinha eu tenho as substâncias que foram formadas, né? Então, o que que eu tenho aqui? Para mim produzir o sabão, os dois componentes principais que a gente utilizou era quem? O bicarbonato de sódio, que tem essa formulazinha NaHCO3 aquoso, certo? E o ácido acético, que é conhecido aí como nosso vinagre, também em meio aquoso. O que significa isso, professora? Vamos lembrar o que é meio aquoso? É quando as substâncias estão diluídas em água, né? Quando eu faço a diluição de substâncias em água, eu tenho elas em meio aquoso, né? Então, a gente teve lá e viu que no nosso experimento, nós juntamos o bicarbonato de sódio com o ácido acético. Nessa reação química, os dois se rearranjaram, né? Combinaram entre si e formou quem? O acetato de sódio, o dióxido de carbono e a água, né? Então, a reação química do sódio aí, do bicarbonato de sódio e do vinagre, sim, funciona assim, né? Se vocês já fizeram essa misturinha, lembram que quando a gente juntou os dois, o que que aconteceu lá? Quando eu juntei um e coloquei um em contato com o outro, teve a formação de espuma, lembram disso? E essa espuminha começou a borbulhar. Por que que isso aí aconteceu nessa reação? Porque ela é conhecida como ácido carbônico, né? Quando a gente tem a formação desse ácido carbônico, ele logo vai se decompor e esse ácido vai se transformar em dióxido de carbono. E quando eu tenho a formação desse dióxido de carbono, que é o CO2, também chamado de gás carbônico, a gente vai ter o quê? A formação da espuma, que são o quê? Milhares e milhares de bolinhas, né? São bolhas desse gás aí. Eles estão se desprendendo, certo? Então, sim, acontece aí a reação desses dois componentes. E a gente pode falar que a combinação do bicarbonato de sódio com um ácido acético, que é o nosso vinagre, eles formam aí uma potente ação desengordurante na nossa casa, né? Então, já que a junção desses dois vai formar esse componente aqui, ó, que é importantíssimo. A gente chama acetato de sódio, que é um H3COONA, também em solução aquosa, porque está diluído em água, tá? Esse acetato de sódio, a gente chama ele de pequeno abrasivo. O que que significa isso? É ele que vai auxiliar aí e vai ajudar na eliminação de sujeiras mais chatinhas, aquelas sujeiras que são mais difíceis de tirar. Então, ele ajuda aí nessa questão. Além disso, aí é bom a gente lembrar que a mistura também é composta por quem? Se eu tô falando de substâncias em meio aquoso, então ela é composta também pela substância de água no seu estado líquido. Lembra que a gente colocou água lá na nossa misturinha? A água aí é considerada o quê? Solvente universal. Então ela conseguiu diluir, né? Ela conseguiu dissolver todos os materiais, por isso solvente universal. Além do mais, a água, por exemplo, ajuda a tirar manchas, né? Manchas de gordura, ajuda a tirar manchas de algumas sujeiras, sim, né? Por isso que a gente fala que a misturinha do bicarbonato de sódio mais um vinagre vai ser igual o quê? Vai ser igual um poderoso desengordurante. Sem falar que, além de tirar a gordura, eles ainda são capazes de matar as bactérias que está presente nas panelas ou na superfície onde vai ser utilizado esse sabão, ou até mesmo em tecidos, por exemplo. Pode ser utilizado para lavar os guardanapos de cozinha, né, pano de prato. Então, ele ajuda,
né, a matar as bactérias que estão presentes aí nessa superfície. Por quê? Porque eles têm um pH baixo, né? O que significa que, além de ser desengordurante, eles vão ajudar a higienizar essa superfície, essas panelas e esses panos de prato, por exemplo, esses tecidos, tá? Essa reaçãozinha aqui, a gente chama de reação de neutralização. Por quê? Porque eu tenho um ácido, né, que é o ácido acético, que é o vinagre, reagindo com quem? Com o bicarbonato de sódio. E o bicarbonato de sódio é uma base. Então, além desse ácido, lembra que a gente colocou o suco de um limão? O limão também é importantíssimo, ele é eficaz na limpeza doméstica e ele também é ácido. Então, quando eu tenho a reação de ácidos com essa base, a gente tem ácido e base formando um sal mais a água aqui, né? E o seu gás que vai ser desprendido depois. Então, é uma reação de neutralização. Ácido e base forma sal e água, tá? Então, é por isso aí que chama-se reação de neutralização, tá? Antes de chegar nessa equaçãozinha geral aqui, eu vou explicar para vocês como que se deu essa equação, né? Quais as reações que foram ocorrendo ao longo do processo para chegar aqui. Então, a gente tem, ó, o bicarbonato de sódio em solução aquosa, né, reagindo com o ácido acético, que é o nosso vinagre, e quando, lembra nas nossas aulas que quando a gente tem uma base e um ácido em solução aquosa, eles vão se dissociar e formar os seus íons? Então, nesse caso, acontece isso também. Quando a gente tem a base do bicarbonato reagindo com o ácido do vinagre, no caso o ácido acético, eles vão se dissociar, no caso a água, né? E vai formar os seus íons. Então, nesse caso aqui, ó, olha só a dissociação do bicarbonato de sódio. Eu tenho a formação do Na, que é o íon sódio, tem a formação aí do bicarbonato, que é o HCO3, né? E qual que vai ser aí a dissociação do ácido acético, né? Eu vou ter a dissociação do seu íon hidrogênio e vou ter aí a formação também do seu íon acetato. O que que vai acontecer na reação? Todos esses íons aqui vão reagir entre si. E quando acontece a reação aí, no caso desses íons, olha só, a reação dos íons vão formar quem? O ácido carbônico. Lembra que eu falei para vocês que essa reação é conhecida como ácido carbônico? Então, vai formar o ácido carbônico em solução aquosa e vai formar o acetato de sódio. O acetato de sódio é aquele que vai ajudar a tirar sujeirinhas mais difícil. E esse ácido carbônico é aquele que vai se decompor e formar quem? O dióxido de carbono, que é o CO2 mais a água. Então, na reação daqueles íons, a gente tem a formação desses dois componentes importantes. Então, olha só, é isso que acontece. Eu tenho o íon sódio reagindo com esse íon HCO3, com mais esse íon que é o hidrogênio, com mais esse íon H3CO-. Então, eu tenho a reação de todos os íons. Vai formar quem? O acetato de sódio e vai formar o ácido carbônico. Lembra que eu comentei com vocês que o ácido carbônico, ele se decompõe? Por isso que ele é classificado como instável. Por quê? Olha só a instabilidade do ácido carbônico. Quando a gente tem a formação a partir dos íons, o ácido carbônico, ele vai se decompor rapidamente. Então, logo ele começa a reagir. Então, ele é formado e se decompõe. E na sua decomposição, a gente vai ter a formação da água líquida e vai ter a formação do gás carbônico, que é o dióxido de carbono. É nessa formação aqui, ó, quando o ácido carbônico, quando ele se decompõe, ele já se transforma em gás carbônico. É nessa transformação que a gente tem a formação das bolhas, né, das bolinhas, a formação da espuma aí. Então, se vocês observarem a molequinha aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou pegar H2 mais um oxigênio, formar água. E vou pegar aqui o CO e o 2 que sobrou e formar aqui, formando o dióxido de carbono. É a partir daí, então, que a gente volta aqui, então, ó,
para reação e equação geral. Bicarbonato de sódio reagindo com ácido acético, que é o vinagre, formando o acetato de sódio e formando o ácido carbônico, só que ele não aparece aqui na equação ácido carbônico. Por quê? Porque ele se decompõe rapidamente e forma quem? O dióxido de carbono e a água. Então, a equação fica desta forma aí. Espero que vocês tenham compreendido. Tanto eu como o professor vai colocar o conteúdo para vocês lá no Google Class, né? Peço que vocês analisem esse conteúdo, visualize o vídeo, responda as questões e se tiver dúvida, pergunta pra gente lá no Google Class. Tudo bem? Um abraço e até a próxima!